Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. It's time! Hoje eu estou trazendo para vocês o desafio, o confronto, qual é a melhor multifuncional para alugar, HP 355 SDNW ou a Phantom BM5220 ADW. Essa vai ser uma análise comparativa bem detalhada para você escolher a melhor impressora. E também eu vou deixar o link dos slides aqui para você baixar, para você deixar ele aí arquivado sempre que você precisar fazer uma análise dos equipamentos, já vai estar mastigado para você aqui, tá? Então, o link está aqui na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. É só entrar lá, clicar, baixar e você já vai pegar esse PDF todinho para você, beleza? Então já vamos começar aqui com tudo, vamos falar da velocidade de impressão de cada uma. A HP 355 ela tem uma velocidade de 33 páginas por minuto e a Phantom 42 páginas por minuto. E o tempo da primeira página da HP é 8,5 segundos e da Phantom 5,9. Eu sempre falo que o tempo da primeira página muitas vezes é até mais importante que o tempo que a própria velocidade da impressora. E muitas vezes o usuário ele imprime 1, 2, 3, 5 páginas no máximo por vez. Então, o que ele vai considerar ali para você, o que ele vai entender que é uma impressora rápida, é a hora que é o tempo da primeira impressão, né? A hora que ele manda imprimir, a impressão já sai, tá? Então, eu tenho experiência aqui nessa Phantom, eu sei que ela é muito rápida. Você manda imprimir, ela já solta a primeira página, tá? E comparando aqui esses dois equipamentos, a gente vê que a Phantom ela 9 páginas por minuto mais rápida também. Mas aqui eu até considero a gente fazer a análise da primeira página, tá? Do tempo da primeira página, que isso é importantíssimo, tá? Então a gente vê aqui que a Phantom oferece 27% mais velocidade e uma primeira página significativamente mais rápida, que é ideal aí para altos volumes. Então vamos falar das funções de resolução, tá? Então a velocidade da cópia da HP é 33 cópias por minuto, né? E da Phantom 42, porque a cópia e a impressão é a mesma velocidade, tá? E a gente vê na resolução da digitalização que a Phantom ela tem 4 vezes mais resolução, tá? Que a própria HP, então aí você vai garantir uma qualidade de digitalização muito maior. É engraçado que a gente vê quando a gente vai escolher a impressora que a gente vai comprar, a impressora que a gente vai colocar no cliente, a gente muitas vezes vai pelo preço e pela marca, né? Fala assim, HP, eu vou na HP, porque a HP eu confio, a HP eu sei que é uma marca de muita confiança no mercado, né? Que já está aí no mercado há quantos anos, né? Deve estar uns 50 anos aí no mercado já HP, e a Phantom é uma marca que tem 15 anos aí no mercado. Mas a gente vai vendo que a HP ela entrega muito pouco praticamente pelo mesmo preço de equipamento, tá? Então eu coloquei essas duas impressoras porque elas estão praticamente aí na mesma faixa de preço uma com a outra, tá? Então a gente vê que na própria resolução a HP perde feio. Na capacidade do papel, então se você for colocar bandejas extras, a HP ela não suporta bandeja extra, então é no máximo 250 folhas. E a Phantom, se você colocar bandejas extras, ela chega até 1410. A Phantom, se você não colocar as bandejas extras, ela vai chegar a 250 páginas também, tá? Então você vê que a Phantom oferece uma capacidade total 5,6 vezes maior, tá? que a HP. Então você está vendo, né? Até agora em 3 itens aqui a Phantom ganhou de lavada. A conectividade, né? Então a HP ela tem USB, Ethernet e Wi-Fi, ou seja,
Isso aí já basta, isso aí para mim já é o suficiente, tá? A Phantom, ela é mais rápida nas suas entregas de conexão e de velocidade. Ela tem Bluetooth também, mas eu vou ser bem honesto aqui. Aqui para mim, apesar da Phantom ela ter muita vantagem, no dia a dia mesmo, eu acho que a gente pode considerar um empate, tá? Então, o suporte multiplataforma também, a Phantom ela aceita o mobile Android, enfim. Ela oferece uma compatibilidade um pouco a mais, um pouco mais ampla, né? Mas também no dia a dia eu acredito que isso não vai fazer uma grande diferença. E aí existe aí uma parte muito específica que você tem que analisar se o seu cliente vai precisar usar esse outro tipo de suporte. Se ele precisar, aí não tem jeito, né? Aí você tem que ir para Panto mesmo, tá? Então, a eficiência energética, olha o consumo de energia, a diferença que dá uma para outra, né? Então, a Panto consome aí 81% a menos de energia em modo pronta e possui certificação Energy Star 3.2, coisa que a HP não, pelo menos na documentação dela, ela não diz se tem essa certificação ou não. Acredito até que possa ter, mas você vê o absurdo, né? Olha a diferença de eficiência energética de uma e para outra, né? Então, se você tem um cliente, uma empresa que ela preza por esse tipo de fator, se isso é um fator relevante para o seu cliente, você pode até mostrar para ele, olha, eu tenho um comparativo aqui da eficiência de quanto uma impressora consome de energia a mais que a outra, então essa Phantom aqui, ela é muito mais eficiente, tá? Então, você está vendo, cara, que diferença, que loucura, né? Tem muita gente que tem preconceito com a Phantom, até realmente a Phantom, na época que ela chegou no Brasil de uma forma muito errada, né, com a Eugene e equipamentos genéricos, né, aquele chinês que a gente estava acostumado de coisas muito cópias, né, coisas de baixa qualidade, mas essa Phantom agora 5220 ela veio com uma qualidade bem diferente, uma impressora aqui, uma multifuncional que desenhada realmente para o público de locação de impressora, tá? Então você vê que até agora ela ganhou em todos os quesitos da HP. Então, aqui o conforto acústico, né? Quanto de ruído, quanto de barulho uma faz em relação à outra, né? Então, apesar da HP ela não especificar muitos níveis de ruído, mas a gente entende que a Phantom apresenta dados muito mais transparentes, né? Em um modo silencioso dedicado, ideal para ambiente compartilhado, tá? Então a gente vê que a Phantom, ela até nessa área, nessa parte de conforto acústico, de ruído, ela proporciona um ruído muito menor, tá? Então, você vê que é engraçado essas coisas, né? Muitas vezes você não leva em consideração, você só olha e fala assim, quantas páginas por minuto, a marca, né? Mas tem muitos detalhes aqui que você tem que levar em consideração também, tá? Então, a HP, ela tem um volume mensal recomendado aí de até 2.500 páginas e a Phantom, ela suporta aí um volume mensal até 10.000 páginas, tá? Então, a gente vê que a Phantom,
Então aqui a gente tem o fotocondutor da Phantom, tá? Que ela precisa de fotocondutor, assim como a HP também, né? Então o fotocondutor para 30 mil páginas, R$ 290. O toner para 15 mil páginas, R$ 219. Tá? Aqui a gente está falando tudo original, né? Da HP, a gente tem o toner para ela para 3 mil páginas, que é um toner original, tá? Então a gente vê que esse toner aqui é para 3 mil. Na especificação técnica do equipamento era 2.600 páginas, então fica essa diferença aí, tá? E aqui a gente tem o cilindro também, né? O cilindro de imagem, que ele é para 10 mil páginas. Então você vê que tudo nesse equipamento é inferior ao da Phantom, tá? Então a gente tem aqui o equipamento da HP por 1.949 e o da Phantom por 2.296. Então uma diferença muito pequena, dá uma diferença aí de 10%, sendo que agora a gente vai fazer uma análise da precificação, por quanto você pode alugar cada uma e quanto você vai ter de lucro em cada uma, beleza? Então bora lá. Então aqui a gente está no Precifica Pro, que é o meu aplicativo de precificação. Deixa eu aumentar a tela aqui, tá? Eu vou deixar o link na descrição. A gente está trabalhando agora com assinatura desse aplicativo, um custo bem baratinho, realmente para você, até para você pegar de repente os seus próprios contratos que você tem hoje, colocar aqui no Precifica Pro para você ver se os seus contratos estão lucrativos ou não. E aí, nos próximos contratos que você fechar, você já utiliza o Precifica Pro, que ele é uma mão na roda, você vai ver como é rápido para precificar os custos aqui de um contrato com ele. E não tem erro, né? Então aqui você não esquece nada, aqui ele traz realmente o seu custo, quanto você vai ter de lucro em cada equipamento, em cada contrato. Então, você que trabalha com locação de impressoras e não ter um aplicativo desse, tá? Não ter esse tipo de suporte, você está realmente se arriscando demais, tá? Vamos ver aqui então, ó. Vamos calcular esse contrato para 36 meses, tá? Então vamos imaginar aqui que você tem um cliente a 5 quilômetros de distância, você faz uma visita por mês só para ele, o preço de combustível R$ 7, o imposto R$ 8, tá bom? Feito. Então nós vamos primeiro trabalhar com HP, né? 355, patrimônio você pode pôr 1, quantidade uma. Vamos colocar a franquia, vamos botar uma franquia de 2.000 páginas, que também não adianta a gente colocar uma franquia muito maior que isso, que pode ser que a HP não suporte, né? Vamos aqui então já preencher o custo da impressora, toner, rendimento do toner e tudo mais. Eu já vou preencher, deixar tudo preenchido aqui para a gente já fazer esse cálculo rapidinho. Então, ó, eu já preenchi aqui, então eu coloquei uma franquia de 2.000 páginas, né, como eu acabei de falar. O preço da impressora, R$ 1.949, você pode conseguir esse preço mais em conta. Eu estou pegando preços no Mercado Livre, então um vai equivaler aí ao outro, tá? Não vai, mesmo se você comprar em distribuidor, não vai mudar muito isso não. Então o toner 195,70, o rendimento de 3.000 páginas, conforme estava ali no site. O fotocondutor de R$ 189, rendimento de 10.000 páginas. O fusor eu estou colocando ele aqui, é um cálculo de R$ 650, tá? Pode ser que custe um pouquinho mais, mas vamos deixar 650 para os dois. E vamos colocar a vida útil do fusor aí de 150.000 páginas, beleza? Então vamos lá pro cálculo. Então esse equipamento ele vai custar para você por mês R$ 303 para um cliente que vai ter uma franquia aí de 2.000 páginas por mês, utilizando suprimentos originais, tá? Então quanto você vai alugar essa impressora aqui? No mínimo 643 e você vai negociar com o seu cliente aí, tentar chegar a 858, né? E vai negociando, então você tem essa margem aqui entre um e outro, tá? Então a página cobrada, você vê, vai sair entre 32 e 42 centavos a página, tá? É o equipamento que ele vai te dar um lucro aí para 36 meses. Se você conseguir cobrar do seu cliente R$ 858 por mês, ele vai te gerar em 3 anos R$ 20.000 de lucro, tá? Se você chegar no mínimo, ele vai te gerar um lucro de R$ 12.200. O que mais? Então, o custo por página aqui, ele vai sair 15 centavos, né? Preço de custo,
tá? Então esse aqui é o preço que você vai cobrar, o custo da impressora, o custo do toner por mês, fotocondutor, papapá, beleza? Então vamos anotar aqui que você vai cobrar do seu cliente R$ 858,60. Então tá aqui, a Phantom já está configurada no Precifica Pro, franquia 2.000 páginas igual HP, o preço da impressora, o preço do toner, rendimento do toner 15.000 páginas, fotocondutor 290, rendimento do fotocondutor 30.000, o preço do fusor e a vida útil do fusor a mesma coisa que da HP, tá? Como eu não tenho esses dados aqui, vamos colocar esses números que eu acredito que seja muito próximo da realidade. Vamos calcular então a precificação. Então o custo total 145, deu a metade, hein? Deu menos da metade, tá? Então o HP tinha dado 303, da Phantom deu 145, tá? Então você vai poder cobrar do seu cliente metade do preço, né? Da HP, eu anotei aqui, HP você ia cobrar o máximo 858, tá? Então você vai cobrar aqui da Phantom 411, né? Então você vê que os custos aqui, tá, são bem menores, né? Então você tem uma carta na manga aqui para o seu cliente, uma carta na manga muito grande, tá? Você pode chegar aqui, ó, nos R$308, imagina, uma impressora rápida, uma impressora com tudo aquilo de conectividade, uma impressora nova, moderna, com suprimento original, você cobrar R$310 do seu cliente para fazer uma alocação. Não tem como falar, Gustavo, não dá, eu não consigo alugar por 310. Cara, se você não consegue alugar por R$310, eu vou deixar também um link aqui para você, um link aqui na descrição para você assistir um outro vídeo meu que eu vou te ensinar a alugar impressora com preço, né, fazer proposta e tudo mais, com preço que você tenha lucro e que fique bom para o seu cliente também. Certo? Então aqui você vai ter um lucro estimado de R$9.500, tá? Se você for no mínimo, vai ter quase R$6.000 de lucro, né? Você fala, mas o lucro é menor. Não, o lucro é menor porque você está cobrando muito menos, está cobrando a metade do seu cliente. E mesmo assim, o lucro, né? O lucro é muito alto, tá? Para um equipamento desse. O equipamento vai rodar, imagina, um equipamento desse vai rodar 3 anos no seu cliente imprimindo 2.000 páginas por mês, você só vai no cliente para fazer uma limpezinha nela de vez em quando e levar toner e fotocondutor para o seu cliente. Então é isso. Eu acho que tá mais do que claro aqui qual das duas impressoras venceu. E se você quiser que eu faça mais um MMA, né, para esse comparativo da melhor multifuncional para alugar, deixa aqui na descrição quais os dois modelos que você quer que eu faça a comparação, que eu já preparo para você, e nas próximas semanas eu já faço esse comparativo, beleza? Então é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo.